Abre o teu som, Marcelo. Boa noite, então, pessoal. Estamos, então, iniciando o nosso Ciências e Geociências, com a presença de companheiros ilustres, né, nos acompanhando nessa noite, numa semana, relembrando, né, importantíssima para os municípios, para o país e para a humanidade, né? Nós iniciamos as atividades da semana na segunda, com o início da COP da Biodiversidade, a 16ª, né? Lembrando, é a COP que vem logo depois daquela decisão histórica de transformar 30% dos ambientes terrestres e 30% dos ambientes marinhos até 2030 em áreas de preservação, né? E nesse momento se está enfocando, sobretudo, o que mais importa, como que nós vamos financiar essas atividades. E estamos, então, encerrando hoje, né, esse mutirão, coincidentemente também, no encerramento de um grande evento que provavelmente será, se não o mais importante, mas um dos mais importantes eventos das últimas décadas e mesmo da história da humanidade, né? Segundo a interpretação de alguns, que é a reunião dos BRICS de Kazan, que acaba de incorporar ao grupo dos BRICS mais 13 países, né? Numa engrenagem que visa a construção de um mundo diferente desse mundo que nós estamos vivendo, menos desigual, em que os países tenham condições equitativas, né, para promover o seu desenvolvimento. Obviamente que isso, para o Brasil, é uma coisa muitíssimo importante, né, assim como principalmente os demais países aí que a gente está chamando de sul global. Então, sem mais delongas, nós contaremos nessa noite de hoje com pessoas do calibre do Pepe Vargas, que é médico, atual deputado estadual do Rio Grande do Sul, foi ministro em 3 ministérios do governo Dilma, deputado federal e prefeito da cidade de Caxias do Sul por 2 mandatos, né? Com o querido também colega, companheiro Miguel Manso, engenheiro eletrônico, especialista em telecomunicações e inteligência artificial, coordenou nada mais, nada menos do que a primeira conferência livre de engenharia, ciência, tecnologia e inovação, que ocorreu recentemente, né? Também a nossa querida Simone Bahia, engenheira química, mestre em geoquímica ambiental, diretora da Mulher na FICENGE e vice-presidente das Américas da Uniglobal PIM. Nosso querido Benhur Marimon, engenheiro florestal, mestre em ciências florestais, doutor em ecologia, professor da Universidade Estadual do Mato Grosso. Cládice Diniz, também colega, companheira de militância, atualmente uma das coordenadoras, na verdade, vice-coordenadora da ENGD, né, nossa entidade irmã aí, que tem empreendido tantas coisas juntos conosco, do Instituto de Agricultura Regenerativa. Ela é engenheira naval, mestre em administração pública, doutora em ciência da informação, professora de pós-graduação da UFRJ. Contamos também com o Fred Guedini, jornalista, doutor em comunicação e um dos coordenadores da Rede Democracia e Direitos Humanos, a famosa Rede D. Também com o colega Eduardo Rolim, bacharel e mestre em Química, doutor em Farmacoquímica e professor da URGS.
Foi presidente da Durg Sindical e do Proifes Federação por 2 mandatos em cada um deles, né? E provavelmente por dificuldades aí familiares e pessoais, né? Mas talvez também possamos contar, né? Com o Fernando Peregrini, que confirmou a participação, condicionado à possibilidade, já que ele encontra-se em férias, com dificuldade de conexão à internet, que é engenheiro mecânico, mestre e doutor em engenharia de produção e chefe do gabinete da FINEP, além de vice-presidente do Clube de Engenharia. Então, sem mais delongas, pessoal, com essa rápida apresentação, a gente começa, então, com a fala do nosso estimado companheiro de luta, aí, Pepe Vargas, lembrando que a dinâmica desse evento, cada um dos participantes terá 5 minutos na primeira rodada para falar, com 2 minutos de tolerância, e na segunda rodada, mais 2 minutos para se dirigir, então, no contexto da sua fala inicial, ao eleitor, trazendo as suas sugestões, recomendações a respeito desse evento que se aproxima, que é o segundo turno das eleições de 2024. Então, Pepe, com a palavra, como eu achei por bem, para não de ceder o meu tempo de fala a respeito do conteúdo do evento, eu gostaria de ceder o meu tempo para o Pepe. Então, Pepe, em vez dos 5 minutos, você tem 10 minutos e mais 2 a 4 minutos aí de tolerância dentro da sua fala. Você também está ocupado aí em um evento importante, né? Quem sabe, então, você já aproveita e faz as suas recomendações em conjunto para não atrapalhar essa tão importante militância, né, dessa semana aí, que a gente não tem nem um minuto a perder. Bom, muito boa noite, Marcelo, boa noite a todas as pessoas que estão participando aqui, né, dessa atividade virtual, muito importante, né, toda essa reflexão que está sendo proposta. De fato, eu quando marquei a participação, não tinha ainda esta agenda onde eu estou no momento. Eu estou em Santa Maria, onde aqui nós temos a eleição do segundo turno, onde o nosso companheiro Valdeci Oliveira disputa o segundo turno contra um candidato do PSDB, também esse candidato apoiado do PSDB, apoiado pelo PL, pela extrema-direita aqui do município de Santa Maria. E nós estamos nesse momento, inclusive, numa plenária da militância aqui, junto com o ministro Pimenta, que é aqui de Santa Maria, né, e chegou hoje aqui para também dar uma reforçada na campanha de segundo turno. O evento que nós teremos domingo é importantíssimo, né, porque ele vai definir, de certa forma, uma correlação de forças na institucionalidade, né, das prefeituras, de forma mais definitiva. Nós tivemos no primeiro turno dessa eleição um crescimento da extrema-direita, através do PL, que era um partido que se organizava fundamentalmente para disputas do Congresso, para ter força no Congresso, como integrante do Centrão. E desde a entrada da família Bolsonaro, eles passaram também a trazer para dentro desse partido várias figuras de vários outros partidos que disputaram eleições municipais e tiveram um crescimento significativo. Menor do que eles imaginavam, mas tiveram um crescimento significativo. O PSD também, né, como um partido que, como o Kassab diz, que não é nem de direita nem de esquerda, e que acaba tentando dialogar com todos os governos possíveis e imagináveis, também cresceu significativamente. Foi o que mais cresceu, diga-se passagem, né? A esquerda, se pegarmos o maior partido que tem maior representação da esquerda brasileira, o PT teve um crescimento discreto no primeiro turno, mas deteve aquele decrescimento que desde os episódios do impeachment da Dilma e dos episódios da Lava Jato e a criminalização do Lula vinha sofrendo, né? Então, com isso, tem um crescimento discreto, mas tem um crescimento, até porque apoiou muitos candidatos da centro-esquerda em várias outras cidades, e o que também foi importante. Em vários lugares, o PT ajudou
a construir vitórias de partidos do campo democrático, o que é importante. Bom, e agora no segundo turno tem uma nova rodada, né? Cidades importantes, tem disputas entre candidatos do campo democrático, de centro-esquerda, contra candidatos da extrema-direita. Em outros lugares a disputa não é tão dramática, mas vai ser um evento extremamente importante. Quais as consequências que eu imagino que possa ter nessas eleições, né, conforme o resultado? Onde a extrema-direita vencer, e onde ela já venceu e onde ela vencer, nós teremos problemas não só para os cidadãos e cidadãs dessas cidades, né, mas terão problemas, né? Uma visão autoritária na educação, repetindo todos aqueles episódios abomináveis que vivenciamos com o Ministério da Educação sob o governo Bolsonaro, negacionismos dos mais diversos, né, tanto na saúde pública como nas questões climáticas, né, no momento em que a gente tem eventos climáticos extremos acontecendo com maior frequência, o Rio Grande do Sul, inclusive, foi fortemente atingido por isso, né, a nossa Amazônia, a região do Cerrado, o Pantanal, enfim, tende a ter governos que, ao serem negacionistas do clima, vão flexibilizando as legislações ambientais, vão, de certa forma, destruindo, né, os órgãos de fiscalização ambiental, ou, no mínimo, fragilizando-os, o que é muito ruim para o período em que a gente vive, onde nós precisaríamos de um reforço de políticas que pensem o desenvolvimento, né, dentro de um conceito não só de adaptação às mudanças do clima, mas de mitigação também de todo esse problema que a gente vive com as mudanças do clima. Então, essa é uma outra consequência. E, obviamente, que onde a extrema-direita vencer, eles se fortalecem para a disputa de 2026. O contrário, obviamente, acontece caso forças do campo democrático, não necessariamente de esquerda, mas forças de esquerda, vencerem nesse segundo turno. Temos uma disputa muito difícil, mas possível, em São Paulo, Fortaleza, em vários lugares. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma disputa difícil em Porto Alegre. Ontem, segunda-feira, eu estava em Porto Alegre fazendo campanha, né? Terça e quarta fiquei em Pelotas, onde também nós estamos disputando o segundo turno, com o companheiro Fernando Marrone, lá contra um candidato PL, e aqui em Santa Maria o Valdeci, que concorre contra um candidato PSDB apoiado pela direita. Então, é um momento muito, muito agudo, né? Teve um contingente significativo de pessoas que não votaram em vários locais, né? Temos a oportunidade que essas pessoas voltem a participar do processo eleitoral, mas é, sem sombra de dúvida, um momento muito importante, e é importante que as pessoas participem, votem, né? E, preferencialmente, que a gente consiga carrear um número maior de votos para um campo democrático, para forças políticas que fortaleçam as instituições democráticas, que não criminalizem movimentos sociais, a diversidade dos diversos tipos que temos nos nossos territórios, né, e que pensem um projeto de desenvolvimento com sustentabilidade e distribuição de renda. Acho que essa é a disputa que está em curso no momento. Eu vou usar os 10 minutos aí, Marcelo, porque já estão me chamando lá em cima para fazer uma fala lá, que as falas estão acontecendo lá em cima também. Terminou? Bom, na continuação, então, nós ouviremos o Miguel Manso e depois a Simone Bahia. Só lembrando, antes da fala do Manso, nós estamos com retransmissão simultânea dessa live, além do YouTube do Instituto de Agricultura Regenerativa, no YouTube da FUP, da FICENGE, do PROIFES, do Sindipetro RS, da DURG Sindical, que é o sindicato que regrupa instituições federais de 11 municípios do Rio Grande do Sul,
do Clube de Engenharia e também através do Facebook da Engenharia para a Democracia. Então, a sua fala, Miguel, e com nossos grandes agradecimentos aí, querido Pepe Vargas, mais uma vez presente nas nossas organizações aí de eventos e colaborando com o nosso trabalho. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos, né? Um abraço aí para quem está nos assistindo, aos nossos colegas aqui de debate. O Pepe, por favor, você transmita um grande abraço ao meu amigo Werner, aí de Santa Maria, torcendo pela eleição do Valdeci, né? Nesse segundo turno, tá bom? Eu acho, Marcelo, que o tema que você nos propõe, né? O que está em jogo nessas eleições, do local ao global, eu acho que a gente seria importante, primeiro, tentar contextualizar um pouquinho esse tal crescimento da direita, da extrema-direita, que a gente assistiu, né, de 2016, né, já no impeachment da Dilma, depois no governo do Temer, e o Bolsonaro, que nos custou um trabalho muito grande, né, reconquistar aí, garantir a democracia no nosso país, né, contextualizar um pouquinho, quer dizer, que essa coisa ela está muito relacionada, né, ainda profundamente relacionada com a grande crise do sistema financeiro internacional americano, né, que aconteceu na década, no final dos anos 2009 e 2010, onde ali aquela chacoalhada e a superemissão monetária que aconteceu, né, fruto dessa crise, continua repercutindo e abalando tanto economicamente quanto politicamente todo mundo, né? Então, as nações foram obrigadas a se defender dessa mega desvalorização do dólar e superemissão monetária. Os países viveram uma ofensiva dessas forças da extrema-direita a partir do crescimento dessas forças dentro dos Estados Unidos, fruto da própria crise americana, que nós assistimos, inclusive, na eleição, né, última eleição do Trump, que, por incrível que pareça, não foi impedido de concorrer a essas eleições, depois de tentar, como tentou, né, o golpe lá nos Estados Unidos e a depredação que aconteceu, né, na Casa Branca, no Congresso, né, lá dos Estados Unidos. Então, essa realidade ela é uma realidade muito perversa para as cidades, em particular, né? É perversa para todos nós, mas particularmente para as cidades, porque no Brasil, né, que já vive há algum tempo sobre esse período neoliberal, onde os bancos, né, a banca, não só brasileira como internacional, impuseram leis muito restritivas aos governantes brasileiros, né, seja no nível federal, do Estado, outros municípios, com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos chamado arcabouço, né, que impõe tetos, que impõe restrições, né, impõe superávit primário, tudo isso leva o dinheiro dos impostos, né, para o pagamento dos juros da dívida pública que eles mesmos, né, produziram. Isso coloca um quadro de penúria nas cidades, né? Então, sem querer desculpar nenhum incompetente, administrador municipal incompetente, é preciso a gente ter esse pano de fundo, né? As cidades vivem um subfaturamento, um suborçamento de maneira geral. Mesmo São Paulo agora, né? Aqui o Haddad, você vê, em 2016, fez uma renegociação da dívida pública da cidade, conseguiu uma redução, trocando índice de remuneração dos juros, a dívida caiu quase 2/3. Isso deu uma folga um pouco maior orçamentária para a nossa cidade, né? Que foi muito mal aproveitada pelo Dória. Você vê, o Haddad, em 2016, ele conseguiu, digamos assim, recuperar as finanças da cidade, arrumou as finanças da cidade, melhorou, certo? Mas não conseguiu, fez um aumento de ônibus, de tarifa de ônibus, que foi ruim do ponto de vista eleitoral, certo? E acabou que perdeu as eleições, né? E tivemos o Dória, depois do Dória o Bruno Covas, que era vice do Dória, agora o Nunes, que era vice do Bruno Covas, né? Então, essa questão, inclusive, das vices é uma coisa que tem que estar bem atenta, né? O vice aqui em São Paulo do Nunes é um coronel indicado pela PM, um cara com uma trajetória
de extrema violência em relação à periferia da cidade, e a vice do Boulos é a Marta Suplicy. O Lula teve esse cuidado, né, de, ao montar a chapa aqui do Boulos, acrescentar a experiência administrativa da grande prefeita Marta Suplicy, né? Mas aqui, inclusive, existe uma certa, vamos dizer assim, melhoria do Caixa, né? Nós ainda enfrentamos problemas. Se você andar em São Paulo, aqui, a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, né? Você vai ver a situação de abandono, de penúria, de dificuldade, fruto ainda dessa estreiteza de orçamento e fruto da incompetência, do mau aproveitamento, né? E do desvio de recursos que aconteceu agora mesmo na gestão do Nunes, né? Houveram inúmeras denúncias, tem processos abertos de superfaturamento, de obras feitas com superfaturamento e sem licitação, né? Então, essa realidade das cidades, ela é, digamos assim, muito importante nesse segundo turno. É muito importante que o eleitor, nesse segundo turno, tenha em mente que o transporte que falta, a segurança que falta, a mobilidade, né, da cidade, a desindustrialização que acabou acontecendo nas nossas cidades, gerando empregos de baixa qualidade, informais, a uberização, né, dos profissionais, a perda de perspectiva, né, de muitos brasileiros, ela, de certa maneira, abriu também um certo espaço para o crescimento, o surgimento dessas lideranças que propõem saídas fáceis, né, que são saídas fáceis, mentirosas, falsas, e que, em geral, levam, no dia seguinte, a uma tremenda frustração, né? Então, as eleições de primeiro turno foram muito duras, muito difíceis. Nós estamos nesse processo de redemocratização. Mais um minuto, Manso. Concluindo, nesse processo de redemocratização que nós iniciamos, né, com a reeleição do presidente Lula, impedindo o golpe que o Bolsonaro tentou dar ao país, né? Estamos nesse processo de reconstrução, que é um processo, claro, muito mais lento do que a gente gostaria, e imprescindível, né, para que a gente tenha estabilidade e condições de ter um plano de desenvolvimento para o Brasil, né, e recuperar a capacidade orçamentária do país e a capacidade orçamentária das cidades, colocando um freio nessa ganância sem limites do sistema financeiro, que onera demasiadamente, certo? Não só o desenvolvimento econômico, mas a realidade, o nosso dia a dia, a falta de escolas, a falta de hospitais, a falta de serviços públicos essenciais nas cidades. Quer dizer, então, quando o eleitor for votar agora, no segundo turno, é importante ter em mente que ele está escolhendo o melhor prefeito para a sua cidade, mas, de alguma maneira, ele está também escolhendo um lado nessa luta, né? Se nós vamos, digamos assim, transformar o Brasil no sentido da sua reconstrução, da sua redemocratização, de colocar freio a essa ganância ilimitada das elites perversas que estão aí infernizando a nossa vida e gerando oportunidade para nós, no presente, e para os nossos filhos, né, para os nossos netos, que aí, para as gerações futuras. Então, é uma eleição muito importante e é, de fato, decisivo a gente melhorar a possibilidade de vitória das candidaturas que ainda disputam no segundo turno. Eleições importantes, São Paulo, Porto Alegre, Santa Maria, Olinda, Fortaleza, Belo Horizonte. Nós podemos melhorar politicamente essa correlação a que o Pepe se referiu, né, criando melhores condições para que, em 2026, eu espero que o Haddad tenha aprendido com a eleição de 2016, que não adianta arrumar muito as finanças, né, e o povo não sentir as melhorias que precisa sentir na sua vida, né? Isso coloca em risco, né, a possibilidade da gente dar continuidade a um segundo mandato, ou do presidente Lula, ou do campo democrático que hoje governa o Brasil. Então, é uma eleição decisiva, muito importante, e precisamos ter consciência na hora do voto. Obrigado, Marcelo. Querida Simone Bahia, então. Bem, boa noite a todos, todas aí na live, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Bem, essa pergunta, Marcelo, do que está em jogo nas eleições, né? Eu sempre, até enquanto sindicalista, indígena, mulher, eu sempre penso que o que está em jogo é a defesa da democracia, né? Não só no Brasil, como no mundo. As falas anteriores falaram realmente do avanço da extrema-direita no mundo, né? E a gente acabou de ver um primeiro turno em São Paulo com um candidato da extrema-direita que quase chegou ao segundo turno,
o candidato de direita, que se diz de direita, não de extrema-direita, que chegou ao segundo turno, mas super apoiado agora pela extrema-direita, e, no meio disso tudo, a crise energética aparecendo com os apagões, né? Isso fruto da privatização. Então, eu, como mulher, né, eu penso que também a gente tem que avaliar o quadro eleitoral, né? No quadro eleitoral, na última eleição, a gente teve a maioria de homens e brancos eleitos. Então, no pleito municipal, as mulheres eleitas foram cerca de 18,2%, e frente a 81,8% de homens para as câmaras. E isso é uma conta que não fecha para a gente, que trabalha no movimento de mulheres, porque nós somos a maioria do eleitorado, a maioria do país, e nós temos uma representação tão pequena, né? Não chega a 20%. E a gente tem agora, né, oportunidade de eleger em Porto Alegre uma mulher que está comprometida com as causas sociais, uma mulher que está comprometida com as nossas pautas, inclusive sindicais. É claro que a gente entende que não basta ser mulher para ser eleita, tem que ter esse compromisso, né, independente de gênero. A gente tem que ter esse compromisso com uma agenda política de transformação social e de bem viver, né? E pensando historicamente, né, nós estamos num país que vive de golpes, né? Desde a farsa do descobrimento, que na realidade foi uma invasão das terras indígenas, até o golpe contra o mandato da presidenta Dilma. E esse ano, né, esses partidos ditos de centro, né, eles se autodenominam de centro, na realidade eles têm uma vertente muito grande de extrema-direita, onde eles têm um projeto político que é de Estado mínimo, que para nós como um todo, e principalmente para a engenharia, ele não nos interessa, né? Essa agenda de privatização, de reforma, de retirada de direitos, né? Esses partidos eles têm uma agenda totalmente sustentada por grupos econômicos, né? Que não têm interesse nenhum que a população esteja bem, né? A gente pode ver o que aconteceu no Rio, né? A questão da SEDAI, a privatização da SEDAI, a questão da CEMIG em Minas, né? Ou seja, estão tratando a água e a energia como bens, né? E eles não são bens enquanto mercadoria, né? Eles são bens para a população. Então, esse entendimento dele como mercadoria é que não pode continuar existindo. Então, isso está em jogo nessa eleição, no momento que você elege um candidato ou candidatos de extrema-direita que pensam no Estado mínimo e acreditam que água e energia são apenas uma mercadoria, e a gente está comprometendo o futuro próximo no momento que a gente aceita isso, né? E pensando que a gente sabe que o mundo do trabalho todo está em transformação, mas a luta, né, a luta dos movimentos sociais, dos sindicalistas, ela não muda, ela é histórica, né? Então, por isso que eu sempre tenho esse entendimento que nós, sindicalistas, né, militantes dos movimentos sociais, academia como um todo, populares, a gente tem que estar nessa estratégia de organização coletiva, que é o que a gente está fazendo aqui, essa mobilização social, né? Marcelo falou lá no início que a COP16 começou, né, dia 21, e a gente pensa que, eu, enquanto mulher indígena, reforçando esse meu lado aí nortista, eu penso que é um momento de reivindicação, né? É um momento para estar lá lembrando que a Amazônia, né, é muito mais do que é o pulmão do mundo, é de alguém, ela não é para ser explorada, né? Ela é um bem da humanidade, onde a gente pode encontrar um monte de coisas, né? Além de água, a cura para doenças, a produção de alimentos seguros, né? Então, esse é o momento de reivindicar. A gente tem que lembrar que esse planeta está em chamas e não tem plano B. A gente não tem para onde ir. E se tivesse para onde ir, provavelmente nós todos aqui ficaríamos, só a elite iria para um lugar melhor, né? Dentro desses temas aí da COP, né, que tanto falaram, a Amazônia ela foi discutida com uma perspectiva indígena, lembrando a questão da biodiversidade, mudanças climáticas, né? Os movimentos sociais entregaram uma carta, né, com o objetivo de reconhecer a Amazônia como um sujeito de direitos, né, e que tem demandas e que devem ser atendidas das populações, né? Lembrando que ela não é um patrimônio, né? Não é mercadoria. A Amazônia não é um patrimônio enquanto mercadoria, é um bem essencial à vida e à humanidade.
Também alguém falou dos BRICS, né? Um bloco internacional que é super importante até para desestabilizar essa hegemonia global que ainda é dos Estados Unidos. E aí a gente pensa que a gente tem que lembrar, né, que o Brasil ele vai estar na presidência no próximo ano, o que é bom porque nós estamos com um governo progressista, né? E essa articulação internacional é importante. Mas essa cúpula ampliada, né, ela requer o nosso protagonismo enquanto sul global, né, com a questão econômica, com os países chamados periféricos, né? Então a gente tem que pensar nesse contexto como um todo. Então não é só, as pessoas às vezes falam, é só uma eleição municipal, né? Só na minha cidade. Não, a gente tem todo um contexto ampliado, né, que deve ser considerado. Então, o desafio aí está numa política comprometida com o quê? Com a ciência, com a tecnologia, com investimentos capazes de gerar emprego, né, desenvolvimento, um ciclo bom, né, um ciclo para nós, cidadãos e cidadãs. Né? Então, e a engenharia, nesse momento, ela entra como uma grande estratégia. Né? Marcelo, eu combinei com você que a gente já vai dar as sugestões, né? Nesse momento aqui que a gente está falando. Eu quero dar sugestões, inclusive, para candidatos. Eu espero que chegue a tempo de alguns candidatos. Né? A gente tem que lembrar de uma coisa que é importante para nós da engenharia, principalmente, que os candidatos incluam as legislações pertinentes à engenharia. Por exemplo, a gente tem a Lei de Assistência, né, a 1188, que prevê assistência técnica gratuita. Isso era muito interessante que os candidatos colocassem dentro das suas atuações, né? E que façam uma legislação baseada em projetos de lei, por exemplo, como está tendo o 626 de 2020, que é do engenheiro sim e analista não, que valoriza a nossa categoria, né? Que proíbe que nós sejamos chamados por esses nomes apócrifos que tiram o nosso piso salarial. E lembrar que esses candidatos têm que ter o compromisso com as mudanças climáticas, com a defesa da nossa Amazônia enquanto bem para a população, não bem de valor agregado, né? E lembrar também que tem que lutar contra as privatizações, né? Como a gente falou lá dos casos da SEDAI e da CEMIG. E para o eleitor, né, ele lembrar de ver o que esses candidatos estão propondo, porque o candidato que não propõe nada disso, que ele não está alinhado com essas ideias, ele não merece o voto de nenhum eleitor e de nenhuma eleitora. Então, a gente prega o voto consciente, lembrando que não tem plano B para o planeta. Muito obrigado a todas e a todos aí. Muito obrigado, Miguel e Simone, pelas falas aí brilhantes. Eu esqueci de confirmar, na verdade eu não tinha confirmação, recebi agora. Essa live de hoje também está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Facebook do deputado Pepe Vargas. Agora, então, ouviremos as falas dos nossos queridos colegas aí, Eduardo Rolim e depois do Fred Guedini. Muito obrigado, Marcelo. Eu queria dar boa noite a todos os colegas que estão aqui presentes. Dizer que é um grande prazer para mim ter a oportunidade de falar com um público tão especializado, tão seleto e com tanta capacidade de entendimento da realidade, como a gente ouviu agora nessas falas anteriores. A pergunta que foi exposta é o que está em jogo nessa eleição. O problema da eleição municipal é que, na realidade, o que está em jogo é a vida todos os dias, praticamente. Porque tem uma coisa que eu acho importante a gente contextualizar aqui, que é o momento que esse mundo, o planeta Terra, está vivendo hoje. Quando a gente vê uma naturalização da guerra e da violência, da forma como as coisas estão acontecendo, principalmente na repressão que Israel está fazendo contra o Hamas e o Hezbollah. Tratando aqueles milhões de pessoas que estão enclausuradas na faixa de Gaza ou que estão num Estado soberano que não está em guerra, que é o Líbano, elas estão sendo culpabilizadas pela ação de dois grupos políticos de uma maneira absolutamente indiscriminada. Crianças estão morrendo, como disse ontem o presidente Lula,
replicando uma fala do presidente da Turquia, o Erdogan, que é o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo, hoje a faixa de Gaza. E isso não parece chocar mais as pessoas, tanto assim que a grande imprensa mundial, e aqui no Brasil em particular, parece que não dá mais importância para isso. A guerra hoje virou um pedacinho do pé de página das notícias. É óbvio que na grande imprensa as coisas funcionam assim, né? Quando elas dão Ibope, né? O Ibope nem existe mais, mas quando elas dão Ibope, elas ficam na mídia, depois elas somem, até porque tudo tem que ser mudado para que seja consumida a mídia. E essa violência ela está passando todos os dias na nossa vida, né? Para quem mora aqui em Porto Alegre, como eu, ontem ouviu numa cidade vizinha, em Novo Hamburgo, uma pessoa, um cidadão, CAC, daqueles que foram autorizados a ter armas em profusão, massacrar sua família e ainda assassinar 2 policiais militares, que nós aqui chamamos de brigadiano. E ainda deixar outros feridos, enfim. Hoje, no Rio de Janeiro, tiroteio discriminado também matou várias pessoas lá. E assim a vida está andando, né? Tudo parece naturalizado e a pior violência também. Mas quando a gente fala na cidade, na eleição da cidade, eu queria dar como exemplo também a cidade que eu moro, né? A cidade onde eu nasci, que é Porto Alegre, que viveu esse ano a maior catástrofe ambiental de todos os tempos. E para o resto dos brasileiros parece que talvez alguns não saibam, mas nós ficamos sem aeroporto até ontem, ou anteontem. Nós estamos sem o metrô da cidade chegar no centro da cidade até dezembro, talvez. E muitas outras coisas vão acontecendo. Mas o que eu queria falar não era exatamente da enchente, porque isso é bem conhecido. Queria falar o que significou em Porto Alegre, e já que eu estou falando com muitos engenheiros aqui presentes, o que significou um planejamento urbano de verdade na nossa vida hoje. E eu vou lembrar o que aconteceu aqui nos anos 50, 60, 70, quando se fez uma grande visão de futuro ao construir um sistema de proteção de enchentes, em função de uma grande enchente que nós tivemos em 1941, e que criou um sistema viário e de proteção de cheias que funcionou muito bem. Ele só não foi capaz de proteger completamente a nossa cidade por uma negligência em relação a casas de bomba, comportas, etc. Mas se nós pensarmos bem, os que conhecem Porto Alegre vão saber o que eu estou falando, era possível transitar de carro, de automóvel, em cima da Avenida Beira-Rio, em cima da Castelo Branco, mesmo durante o período mais grave da enchente, significando que a água não passou por cima do dique, nem da Castelo Branco e nem da Beira-Rio. Era possível atravessar a ponte do Guaíba de carro também. Uma ponte que foi construída em 1956, mostrando o que significa planejamento de futuro. Em compensação, a nossa cidade irmã do outro lado do rio, Eldorado do Sul, que não tem nenhum sistema de proteção, foi absolutamente arrasada. Então, se Porto Alegre não acabou, e ela não acabou, felizmente, foi por um grande planejamento urbano. E se a gente observar historicamente, os anos 80 e 90 em Porto Alegre foi um período de grande mudança nessa área de saneamento. Nós tivemos um grande investimento público na drenagem, na macrodrenagem, na distribuição de água, na construção de esgoto, que fez com que a cidade, fora aqueles locais mais próximos do rio aqui, estivesse vivendo durante a enchente. Então, parece, quando se ouve alguns discursos aí, é de que tudo aconteceu por obra divina, porque foi uma catástrofe inevitável, quando na realidade a gente olha o que significou em Porto Alegre ter ou não ter um sistema de proteção, ter ou não ter grandes investimentos que se teve nos anos 80 e 90, que fizeram com que a cidade, fora a parte próxima do rio, ficasse absolutamente transitável e sobrevivendo quase que normalmente durante a enchente. Isso prova o que significa o valor da ciência, o que significa o valor do planejamento. Eu moro perto do maior arroio da cidade, que deságua lá no Lago Guaíba. Esse arroio, que atravessa a cidade de leste a oeste, ele não inundou em nenhum momento na enchente, apesar de estar conectado com o Lago Guaíba, que subiu 6 metros. Mostra, de novo, o que significa planejamento urbano. Eu acho que o que está em jogo nessa eleição, Marcelo, companheiros, é uma visão de mundo do que significa
a cidade para poucos ou a cidade para muitos, o que significa privatizar a companhia de água do município, o que significa privatizar a companhia de energia elétrica do município. E a diferença de tratamento que a população passa a ter após esses eventos acontecerem. Isso, na realidade, é uma decisão que as pessoas têm que ter. Elas querem estar do lado de alguém que entende que é possível, sim, privatizar o departamento de água só porque existe um marco legal de saneamento que impõe determinadas metas de cumprimento daqui a alguns anos. Mas é Mais um minuto, Eduardo. Tá bem, Marcelo. Mas é importante citar que esse marco do saneamento ele está dentro do escopo de uma série de mudanças legais, como disse o Manso agora há pouco, que impõe mudanças institucionais na Constituição e nas leis que tentam naturalizar o neoliberalismo como se ele fosse algo republicano democrático e que todo mundo tem que seguir. Eles impregnaram, a partir dos anos 90, a nível federal, o neoliberalismo na Constituição. Isso, para mim, é algo muito grave que a população ainda vai sofrer muito no Brasil em função disso. Então, o que está em jogo na eleição é uma cidade para poucos ou uma cidade para todos. Eu vou só concluir, Marcelo, dando um exemplo de uma fábrica de refrigerantes, a maior do mundo, que foi completamente inundada aqui em Gravataí, ao lado de Porto Alegre. Eles já estão com a fábrica reconstruída, inclusive com um grande sistema de proteção de enchentes que vai impedir que ela seja inundada de novo. Ou seja, o capitalismo rapidamente vai se reconstruir, mas a cidade de Porto Alegre não foi reconstruída ainda, na parte do que tange a comportas, a saneamento, a bombas de drenagem. Então, eu acho que é isso que está em jogo, e depois a gente conclui dizendo o que eu acho que os eleitores têm que pensar também. Muito obrigado, Marcelo. Agora vamos assistir a fala do nosso colega Fred Guedini. Teu microfone, Fred. Abriu o microfone. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí ao público que está nos assistindo, né, nessas várias retransmissões. Eu sou aqui um estranho no ninho, né, porque aqui nós estamos entre engenheiros e eu sou jornalista. Mas eu me sinto muito à vontade para falar a verdade, porque nós estamos tratando de um aspecto nessa eleição, que estamos no final, né, já muito próximo do segundo turno, em que nós falamos a língua da preocupação com o país, com a população do país, né? Essa preocupação que se manifesta nos candidatos do campo progressista, quer dizer, daqueles que se preocupam com as pessoas, né? Como diz o Lula, nós queremos ser eleitos para cuidar da população, e tem um setor da população que necessita, e esse é o setor muito majoritário, que necessita muito de cuidados, né? Eu quero aqui trazer para vocês um dado do primeiro inquérito sobre alimentação na cidade de São Paulo, que identificou 1.400.000 pessoas passando fome na cidade de São Paulo. O que é esse passar fome? São pessoas que não têm dinheiro para comprar para adquirir alimentos. 1.400.000, 12,5% da população da cidade de São Paulo, que é o terceiro orçamento da União. Só vem depois do próprio orçamento da União, do Estado de São Paulo, depois é a cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o prefeito aqui, que está se recandidatando com o apoio da extrema-direita, fala que está executando 8.400 obras, uma parte substancial delas sem licitação, que promoveu o maior asfaltamento da cidade, mas as pessoas não comem asfalto, né? As pessoas precisam de alimentação.
Então, o que a gente tem nessa eleição, eu gostaria muito de chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo e que eventualmente possam estar em dúvida ainda, né? É entre essa permanência da fome, né, naturalizada, das pessoas ao léu jogadas nas ruas. Aí nós temos 80 mil pessoas na cidade de São Paulo sem local onde morar, né, que é uma população que vive nas ruas, e temos 590 mil imóveis vazios na cidade de São Paulo. Olha que coisa magnífica, que números estratosféricos, né? 590 mil imóveis vazios e 80 mil pessoas morando nas ruas. Então, o que queremos para as cidades de São Paulo e para as outras cidades? Que as pessoas continuem morando na rua, se virando do jeito que podem, né? Trabalhando nas piores condições possíveis, como os entregadores de iFood, não é? Ou nós queremos rever isso, né? Sair desse mundo mesquinho a que estamos sendo relegados, né? Então, essa é a situação. Infelizmente, essa questão da fome, da miséria aqui em São Paulo não foi tratada na eleição, né? Mas eu tenho certeza que se o candidato das forças progressistas ganhar, e é bem possível que ele ganhe, essa questão vai ser atacada, vai ser enfrentada, né? Mas se o candidato do governador bolsonarista ganhar, essa questão não será enfrentada. Continuarão as obras, né? Essa quantidade enorme de obras repetindo sem licitação, não é? Então, essa situação, ela se soma a tudo isso que foi lembrado pelo Pepe, pelo Manso, pelo Rolim, por todos que me antecederam, né? Pela Simone. Bom, e o que nós podemos fazer, além de votar nos candidatos que se preocupam, né, com o atendimento da maioria da população, com o Estado voltado para resolver esse problema da população? Nós, na Rede Democracia e Direitos Humanos, aliás, a NGD, que tem aqui a Cládice, né? O Cládice, tudo bem, a NGD faz parte desde o início da Rede Democracia e Direitos Humanos. Nós temos como uma proposta importante, no momento, a Mesa da Democracia, que é um ponto de articulação política dos movimentos sociais e dos setores progressistas, da população, para trabalhar junto com os governos com quem é possível trabalhar, o governo Lula e o governo Boulos, né, vindo a existir, para que a população, onde está a força, né, da nação, está na população, não está no Estado, né, para que ela possa se envolver nas questões que dizem respeito à própria sobrevivência, às condições de vida, à educação. A educação, ontem eu assisti, antes de ontem, no Supremo Tribunal Federal, uma discussão sobre as escolas cívico-militares. Não sei se vocês sabem, já existem 1.000 escolas cívico-militares aqui no Brasil, 1.000, tá certo? E está em discussão no Supremo se a lei estadual de São Paulo para escolas cívico-militares fere ou não a Constituição, ou seja, se ela pode ou não continuar existindo, né? Eu espero que a maioria do Supremo seja contrária a essa questão, porque a educação é para criar pessoas que criem soluções e não pessoas que batam continência, tá certo? Então, vejam como os problemas vão se disseminando, né? Mais um minuto, Fred. Obrigado. O Bolsonaro perdeu a eleição em 2022, não é? Fizeram uma tentativa de golpe frustrada, mas tudo aquilo que eles propuseram, né, enquanto estavam lá, eles continuam implementando na forma de políticas públicas e legislações que eles tentam aprovar e muitas vezes conseguem numa maioria
de direita, como tem o Centrão, né, que controla a maioria do Congresso Nacional. Então, essa situação é que nós precisaríamos melhorar a comunicação dos setores progressistas da sociedade, né, e nisso nós estamos botando um pouco do nosso foco de ação, para que a gente possa ter um papel educador politicamente da população, né? A grande preocupação da Rede Democracia e das organizações, as 10 organizações que fazem parte, é ligada a isso. Então, o que eu vejo nessa eleição é essa disputa de duas visões de mundo que se manifestam na proposta das escolas cívico-militares, que, na verdade, é a militarização do ensino, e na visão da escola em que o estudante tem que ter o seu senso crítico, tem que aprender a solucionar os problemas, né, dele, do país, de seus familiares, enfim. Esses dois mundos estão sendo analisados e vão gerar os votos na urna, né? Então, é isso que nós vamos falar num outro momento, não é, Marcelo? Então, agradeço aí o tempo que eu tive, muito obrigado. Abre teu som, Marcelo. Muito obrigado, Eduardo e Fred, pelas brilhantes palavras. Agora nós ouviremos, então, a Cládice e depois o Benhur. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os participantes, agradecer a organização, e eu vou me dirigir agora, cumprimentando, né, ao especial ouvinte ao qual eu foquei minha fala, que é o eleitor das cidades em que vai haver o segundo turno das eleições municipais, né? Então, eu vou dirigir diretamente a esse leitor, não é? Então, que eu venho convidar a fazer uma reflexão sobre o seu voto, considerando a percepção de como anda a vida aonde mora. O seu voto vai contribuir na decisão de quem administrará seu município nos próximos 4 anos. Bem, como o Vitorioso vem com toda a sua equipe, né, de gestão, não é? Ele traz junto, não é só ele, traz todas as pessoas que ele vai nomear, né? Essa equipe pode trazer melhorias ou retrocessos pelos próximos 4 anos para a sua vida e de sua família. Ele vai... Por que isso? Porque a sua vida se passa no município. Nós não vivemos no global. Nós vivemos no município. Não é? É lá que se mora, se dorme, se preocupa, que nós nos preocupamos, não é? com as coisas que estão acontecendo próximos de nós, nos alegramos e padecemos no cotidiano, tudo no município. No município é o local onde os problemas globais, os problemas de todo mundo, se expressam de fato na vida das pessoas, na sua vida. Então, muitos dos problemas pelos quais se passa, alguns consideram que não tem nada a ver com a gestão municipal e que seria de responsabilidade do governo federal, do governo estadual. Por exemplo, a criminalidade. A competência do seu combate é, em grande parte, da competência estadual e federal, de fato. Mas o enfrentamento de sua ocorrência e a prevenção pode ter ajuda local. Atuando nos municípios em causas essas causas, se não semeiam, né, elas deixam crescer o problema. Bem, você vai dizer, não é bem assim. Como não é bem assim? Se fosse de competência estadual, porque as polícias são estaduais, ou federais, mas é Polícia Federal, né? Como é que... Então, a competência é estadual ou federal. Muito bem, como é que você explica que a criminalidade varia de cidade para cidade?
Umas estão exageradamente pior, com indicadores piores que as outras. É porque tem componentes aí nessa complexidade que causa, né, da complexidade que causa a criminalidade, tem componentes que em âmbito municipal podem ser acelerados e outros, ou então se arrefecer, né? No caso da violência contra a mulher, o que os municípios têm feito para ajudar as mulheres? Contribuindo na melhoria de suas vidas. Isso é direto, né? A vida das mulheres é bastante pautada por elementos que têm a ver com a gestão municipal, gente. Pois, vejam, em geral, a mulher é responsável pelos afazeres domésticos, né, e cuidados da família, né? Então, vamos pensar nesses afazeres e cuidados, né, das pessoas. Nesse ponto, podemos perguntar, você pode refletir, como estão as creches para ela, essa mulher, trabalhar com menos preocupação? Há vagas para todas as crianças? Para as crianças de idade escolar, há vagas e recursos nas escolas da rede municipal? Para todas? As crianças com deficiências encontram apoio adequado para o seu desenvolvimento nas escolas? As crianças neurodivergentes, como as autistas, têm mediadores qualificados em número suficiente apoiando nas aulas? Sabemos que não. Todos os dias se ouve queixas. Todos os dias. Aos milhares de queixas, né? A fila de matrícula, todos os dias tem uma questão a respeito. Então, são problemas que não permitem uma vida boa para essas famílias. Isso que é verdade. E são todos de solução em âmbito de incompetência municipal. Bom, então, conforme o candidato vitorioso, a sua vida e de sua família pode melhorar ou piorar. Não tem questão de distância, uma política longe, nada disso. É no concreto. Por isso, é bom refletir como o candidato ou candidata em quem pensa em votar tem se dedicado às causas que afetam o dia a dia seu e de sua família, né? Se não esteve presente lutando por esses problemas cotidianos, para que esses problemas cotidianos sejam solucionados, não merece seu voto, não é? Só porque, o sujeito, eu estou com uma vida boa. Está com uma vida boa porque outros lutaram para que você tivesse essa vida boa. E esses seus candidatos estão no conjunto desses outros que lutaram? Se não estão, toma cuidado, porque sua vida pode deixar de ser boa. Então, vote em quem tem sempre lutado por você. É isso que eu tenho a dizer e que eu vou insistir de novo. Vote em quem tem sempre lutado por você. Boa noite. Querido Benhur. Boa noite, Marcelo. Boa noite, colegas. Boa noite, ouvintes. É um privilégio a gente estar aqui hoje para passar essa mensagem. E muito obrigado, Marcelo, por essa oportunidade. Bom, o que eu queria dizer é falar a respeito de problemas, a respeito de resolver problemas, como já foi dito aqui. E vou até contar um pequeno detalhe. Um dos problemas que eu sempre me propus a resolver durante toda a minha carreira profissional foi resolver problemas ambientais. Então, eu sempre atuei na causa ambiental. E um dia um amigo meu falou: você virou esquerdista mesmo, hein, Benhur? Só falando em meio ambiente. Eu não virei nada. Eu simplesmente estou trabalhando numa causa que não é uma causa da esquerda, não é uma causa da direita, do centro, ou seja lá o que for. Não é uma causa ideológica, é uma causa nossa, de todo mundo. Ela é importante no dia a dia do município ao mundo, passando pelo Estado, pela União, e que nos afeta diretamente. E a gente tem que... a gente só tem duas maneiras de resolver um problema. Só duas. A primeira maneira é estudar, entender o problema. Se você não entender o problema, você não resolve o problema. A segunda forma de resolver o problema é você negar o problema. Está resolvido.
Acabou o problema, você nega e pronto. E isso tem acontecido muito no Brasil, no mundo, essa postura de dizer, não, isso não existe, isso é coisa inventada, isso é coisa da esquerda, isso é coisa disso, isso é coisa de não sei o quê. E, na realidade, a gente está varrendo a sujeira para baixo do tapete. E eu vou exemplificar aqui. Por que a gente tem que ficar muito atento à causa ambiental? No ano passado, enquanto a Amazônia estava secando, com os rios atingindo recordes históricos, e o fogo estava queimando a floresta, nesse ano aconteceu a mesma coisa, enquanto ao mesmo tempo o Rio Grande do Sul estava sendo inundado por uma cheia histórica, nunca antes registrada. O mesmo aconteceu com os incêndios, o mesmo aconteceu com os rios. Nunca antes foi registrado um problema desse tamanho. Ah, bom, mas isso afeta Rio Grande do Sul? Tá? Santa Maria, minha terra natal, sou gaúcho, criado no Mato Grosso, morando agora em Brasília. Será que afeta? Afeta. Por incrível que pareça, o desmatamento na Amazônia, os incêndios na Amazônia, eles podem aumentar as chuvas no Rio Grande do Sul. Isso porque a floresta faz a chuva reciclar ao longo de sua trajetória desde o Atlântico Norte, na geração da umidade que entra na Amazônia e vai até o Rio Grande do Sul, essa carga de umidade pode aumentar, porque ela não vai ser mais reciclada se nós perdermos a floresta, ou perdermos pelo menos metade da floresta, isso não vai acontecer mais. E a gente pode ter enchentes piores no estado do que aconteceu agora, esse ano. Isso é extremamente preocupante, né? Então, a gente tem que pensar que o problema das mudanças no clima, as mudanças climáticas, ele é causado por você, por mim, pelo Marcelo, né, Marcelo? Pela professora Cládice, pelo Fred, pelo Rolim, pelo Manso. É causado por todos nós no município. Não adianta a gente dizer é a China que está emitindo carbono, os Estados Unidos que está emitindo carbono. A gente está fazendo o mesmo trabalho aqui, ocupando de forma errada a Amazônia, ocupando de forma errada o Cerrado, emitindo bilhões de toneladas de carbono todos os anos, num dos maiores biomas de floresta tropical do mundo, o maior bioma, a maior floresta tropical do mundo. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender que é lá no município que você tem que ficar atento ao que o candidato a prefeito está dizendo, se ele está de acordo com a defesa da causa ambiental, porque ele não vai estar negando o problema, porque se ele nega o problema, ele não vai resolver. E é você no município que vai sentir na pele o problema. Tem como resolver? Tem como resolver. As soluções existem, a engenharia está aí para essas soluções, a engenharia agronômica está aí para essas soluções. A gente tem, por exemplo, a agricultura regenerativa, que pode extrair carbono da atmosfera e colocar no solo, aumentando a matéria orgânica, a produtividade, beneficiando inclusive o produtor rural, beneficiando o próprio agronegócio. Mas para isso nós temos que ter financiamento a um custo compatível com as necessidades de cada município. Então o prefeito ele tem que cobrar isso em Brasília, ele tem que cobrar isso na capital do seu estado, ele tem que transitar pela capital, ele tem que fazer esse caminho para buscar recursos para solucionar os problemas e utilizar os recursos do próprio município também para resolver os problemas ambientais, investindo na agricultura, falando em problemas fora do ambiente urbano, porque dentro do ambiente urbano, como o Rolim colocou, né, várias soluções foram feitas isso desde os anos 40. Né? Só aconteceu o desastre porque não teve manutenção, não funcionou direito. Então, quando há planejamento urbano, a gente resolve os problemas. E o planejamento rural é extremamente importante, porque nós temos uma área territorial, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, isso é gigantesco,
né? A Amazônia é metade disso. Tá? Metade do Brasil é a Amazônia. E é ali que acontecem os mais graves problemas climáticos, a origem desses problemas climáticos. Então, cobre do seu prefeito, cobre do seu candidato, fica atento ao que o seu candidato está falando em relação ao meio ambiente, porque isso envolve o produtor rural do teu município, isso envolve a defesa civil do seu município, porque depois não adianta ele colocar aquela jaqueta laranjada e sair no meio da enchente dizendo que vamos fazer, e depois que aconteceu o problema, aí, se o prefeito não sair às ruas, vai ser execrado, né? Mas então ele tem que falar antes de medidas preventivas, né? Ele tem que ser enfático nisso. Então, cuidado com o candidato que nega o problema ambiental, porque esse aí não vai resolver problema nenhum dos principais que a gente está enfrentando hoje. O Rio Grande do Sul teve chuva preta por causa de queimadas na Amazônia. E vários países foram afetados. A gente teve a Bolívia queimando, o Paraguai, norte da Argentina, nós tivemos fumaça chegando até o Uruguai, até o norte da Argentina. Então, nós temos um problema sul-americano e temos um problema global, porque a Amazônia regula o clima do planeta inteiro. Se nós perdermos a Amazônia, nós perdemos a regulação do clima do mundo todo. Esteja no Rio Grande do Sul, ou esteja lá no Amapá, ou seja onde for, o prefeito tem que se preocupar com as causas ambientais também. Nós temos, lógico, problemas de violência, temos diversos problemas, moradia, que foi citado aqui, até o Fred citou essa questão, fome, e assim por diante. Mas a mensagem que eu quero passar é essa de muita atenção à questão ambiental, porque isso se reflete na inflação, isso se reflete no dia a dia. Por oscilações do clima, a gente tem perda de safra de colheitas e tem uma elevação no preço dos produtos agrícolas. A gente tem uma elevação no preço dos alimentos, tá? Inclusive os alimentos produzidos pelo pequeno produtor, que perde por granizo, que perde por inundação, que perde por seca, que perde para pragas. Então, a gente tem esse problema o tempo todo com a gente. Quem vive nas grandes metrópoles pode não sentir o problema lá do meio rural. Pode não ver, mas ele vai sentir. Ele vai sentir os impactos do mau uso da terra que está acontecendo nesse país. Então, a gente tem que cobrar dos nossos candidatos, cobrar dos nossos prefeitos, que eles fiquem muito atentos, tanto da questão ambiental urbana, quanto da questão ambiental rural. Cuidar de seus produtores e cuidar do município para que seja investido na solução dos problemas. Então, fique bem atento, que se você escutar um candidato negando mudança climática ou negando questões ambientais, cuidado, esse não é o melhor, não. Obrigado. Muito obrigado, pessoal, a todos aí que tão carinhosamente, né, atenderam aí prontamente o nosso convite, apesar da correria, né, esses últimos dias, últimos momentos da campanha, né, o Pepe lá no meio de um encontro político hoje, o Benhur saindo de um tratamento médico ontem, eu acho que, inclusive, continuou hoje de manhã, né, e mesmo assim estiveram aqui, a Simone patrocinando uma festa que tinha horário, exatamente no horário que nós estamos aqui, então, realmente, muito honrados aí pelo atendimento, pela presença de todos, devido, pessoal, ao fato que o Pepe, a Simone e o Benhur fizeram já as suas considerações da segunda rodada, gostaria de consultá-los por uma pequena mudança, inverter um pouco isso, já que a gente teve uma inversão não programada, natural, né? Pensei que a gente poderia, então, ouvir na segunda rodada, primeiro o Fred, depois a Cládice, depois o Eduardo, depois o Miguel, até para não penalizar, né?
pessoal que teve que falar primeiro aí também tem um pouco de essa distinção de fazer uma fala conclusiva, então, do nosso encontro. Pode ser? Então, vamos lá. Na ordem, então, o Fred, depois a Cládice, para fazer as suas considerações finais, 2 minutos. Só pediria a gente controlar um pouquinho o tempo para não passar muito desses 2 minutos aí, para ficar fácil também do pessoal fazer o aproveitamento aí dos cortes depois. Olha, Marcelo e companheiros, companheira Cládice que está aqui, eu entendo que houve uma cobertura bastante ampla aqui de vários aspectos, né, desse momento que a gente vive e das chamadas aí para o eleitorado, né, porque estamos praticamente às vésperas do segundo turno e é importantíssimo esses lembretes para que o eleitor fique atento, né, nisso, naquilo, na disposição, na disponibilidade dessas pessoas que se candidatam para administrar, né, o local onde nós vivemos, né, como a Cládice muito bem disse, lembrou, nós vivemos nos municípios, né, é aí que se dá o cotidiano, a vida real, né, embora os problemas sejam também de nível estadual, federal e até mundial, como essa questão ambiental, que o Ben-Hur também tratou tão bem. Gente, então eu digo assim, as advertências estão feitas, as lembranças foram trazidas, e fiquem atentos realmente na urna, para não desprezarem, né, o que foi dito aqui. Né, os lembretes aqui trazidos, né? Pensem com bastante consciência, porque essa eleição no município, é verdade, diz respeito à administração municipal, mas ela tem repercussões no mundo inteiro, né? Quando a gente fala do que está acontecendo com esse extremismo à direita, né? Porque a gente não vê um extremismo à esquerda, né? Muito ao contrário. Existe um extremismo à direita que tem a ver com a crise com que vive o sistema hoje geral, né, no mundo inteiro, sistema financeirizado, extremamente financeirizado, né? Então, não houve outras ocasiões no mundo em que se lançou mão, né? Vamos lembrar aqui da Alemanha, em 1933, né? Se lançou mão à extrema-direita para resolver problemas, né? Que, em vez de resolver, se agravaram, gerou uma guerra assassina, né? Com milhões de mortos em todos os países. Então, fiquem atentos a essas questões, tá certo? Não caiam. Não vamos cair novamente nessa cilada, tá bom? É o que eu tenho para dizer aqui e agradecer a companhia de vocês, muito bons, os meus colegas que falaram e principalmente de você que nos assistiu, está aí nos assistindo agora, nessa noite de quinta-feira. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Ouviremos agora a nossa querida Cládice. Então, novamente eu agradeço a organização, né, o Marcelo e o pessoal todo, o pessoal que está trabalhando nisso, retransmitindo, que tem uma porção de técnicos aí ajudando nessa fantástica pool de retransmissão, não é? Muito bem. E novamente eu retorno e friso ao eleitor das cidades que vão ter segundo turno, não é? Para que você, eleitor, pondere bem sobre qual dos 2 candidatos de fato vai atender a você e a sua família, não é? Nós ouvimos diversas vozes, diversos exemplos que você pode, áreas, campos da sua vida em que são afetados
pela gestão municipal. Lembra que tem um provérbio, há um provérbio que não é brasileiro, mas serve bem para isso, que os italianos dizem, todo mundo é o meu país, né? O mundo inteiro é o meu município, é o meu local, né? Então, o seu mundo, de fato, vai ser o seu local. Não ignore isso, não deixe de voltar. A abstenção foi absurda em algumas cidades e realmente pode prejudicar muito uma boa candidatura. Então, pense bem e vote, né? E vote pelo bem, não só seu e sua família, estende um pouco mais em solidariedade a toda a humanidade. Então, não vamos votar no retrocesso, vamos votar no desenvolvimento, no progresso, no bem da humanidade. Bom voto, gente, bom para vocês e para nós, meus votos. É isso. Muito obrigado, Fred e Gladys. Agora, então, as palavras finais aí do Eduardo e do querido colega Miguel. É difícil não se repetir agora, nesse momento final. A gente vai dizer quase que mais ou menos a mesma coisa, né? Que as pessoas têm que pensar muito no seu voto. Mas eu acho que a questão do pensar no seu voto é imaginar que não basta aceitar a ideia de que o prefeito está vendendo e que ele vai resolver os problemas imediatos da gente. Os problemas que as cidades têm, eles em geral são causados por longos períodos onde as coisas não aconteceram ou aconteceram de um jeito que não agradou, o que não leva a bons resultados para o conjunto da população. Tem que se pensar o que significa privatizar a água, o que significa privatizar as companhias de transporte público, significa pensar o que é transformar o Estado, e a prefeitura é um pedaço do Estado, num lugar onde sirva, na realidade, a interesse de muito poucos. Que essa é a grande questão. Se a prefeitura ela é um espaço que vai fazer com que a maioria da população possa se beneficiar com políticas, ou simplesmente ser um espaço no qual um pequeno grupo de empresários, principalmente aqueles que financiam as campanhas mais ricas, se beneficiam justamente com esse tipo de política de entrega do serviço público dentro de uma lógica falsa da melhor eficiência do serviço privado. Na realidade, nós estamos vendo bem o que significa a privatização das companhias de energia elétrica, por exemplo. Né? Parece uma mágica que as companhias telefônicas, por exemplo, viraram uma grande coisa depois da privatização, e hoje nós temos telefone, todo mundo tem celular. Quando as pessoas não se percebem que o que aconteceu foi justamente uma grande concentração de renda a partir disso, e o serviço ficou muito mais caro. É isso que as pessoas têm que olhar. Uma prefeitura é um espaço que pode servir para ampliar os direitos e as conquistas da população, ou ela vai servir ao interesse simplesmente de um pequeno grupo de pessoas. Isso é que está em jogo na eleição de domingo. Eu acho que a gente já falou bastante, eu agradeço de novo a oportunidade de estar aqui, e a gente fica sempre à disposição para refletir os melhores caminhos para a nossa sociedade. Muito obrigado, Marcelo. Agora, Miguel. Miguel, o som. Opa, me ouve agora? Sim, agora sim. Então, Marcelo, como eu estava dizendo, hoje eu abri a conta de luz e estava lá embutida dentro da cobrança das altas taxas que a gente paga, né, de tarifas de energia que foram privatizadas, a taxa da COSIP, a contribuição da iluminação pública da cidade. O Nunes disse que não aumentou taxas, que manteve os impostos, inclusive reduziu impostos, né, mas só essa taxa foi aumentada em 2.700%. 2.700%. Nós vimos a catástrofe que foi na cidade
quando veio essa ventania, derrubou mais de 400 árvores que não foram podadas, deixou a cidade, famílias, comerciantes sem energia durante dias. Ainda temos mais de 30 mil domicílios e estações de serviço aqui na cidade de São Paulo no apagão. Não foi recuperado ainda o conjunto da rede. Então, tivemos hoje esse grande encontro dos BRICS, né? Mais de 20 presidentes, chefes de Estado de 20 nações, procurando encontrar uma solução alternativa a um sistema financeiro que não seja dominado por esses grandes interesses da banca. Né? Interesses que promovem os políticos, as bancadas, os lobbies do Congresso, quer dizer, para organizar esse retrocesso, promovem partidos e que fazem, pela sua ação e pela sua força, com que muitos políticos, com pragmatismo, acreditam que, para se reeleger, precisam se encostar na força desses setores financiados pela banca, o sonho da especulação da Faria Lima. Né? E o maior crime que foi cometido nos últimos 20 anos no Brasil foi a criação do Bolsa Banqueiro. Muito se fala do Bolsa Família, dos programas sociais, mas o Bolsa Banqueiro foi totalmente protegido e esse ano R$1 trilhão saíram dos impostos que foram arrecadados e dados a 20 mil famílias. Certo? Dinheiro que é necessário para creche, para hospital, para esgoto, para iluminação pública, para saneamento, para escola, enfim, para a infraestrutura das nossas cidades, para a mobilidade. Então, quando for olhar agora para o segundo turno, veja bem, o político que está se subordinando, que está tentando se chegar nessa força de quem tem o dinheiro, de quem tem o poder econômico e que está submetendo o país e as nossas cidades, quer dizer, a esse descalabro que nós ainda vivemos. O que essa gente tem a oferecer ao povo? Poupar nossas empresas públicas lucrativas, seguir aumentando tarifas públicas, piorando todos os serviços, desviando dinheiro dos impostos para pagar esses juros, que são os mais caros do mundo, certo? E eles compram com essa força, né, os políticos que estão aí vendendo falsidades, ilusões de que é possível, ao mesmo tempo que se desemprega, que se desindustrializa, que se leva o povo da periferia a ficar preso nos guetos, né, por falta da periferia, nas favelas, nas comunidades pobres. Quer dizer, nós vemos o cara dizendo que vamos transformar todo mundo em empreendedor, numa sociedade que está organizada para levar à falência, inclusive, empresas antigas, empresas bem gerenciadas, empresas com pessoas experientes. Então, o cidadão, você vai ser empreendedor, certo? Vai resolver o teu problema sozinho. Ninguém vai resolver o problema sozinho. Ou nós mudamos a política nacional, mudamos a política estadual, mudamos a política nos municípios, votamos corretamente, nos unimos, nos organizamos, como estamos fazendo aqui em outros centros e círculos pelo Brasil afora, de democratas, de progressistas, de gente preocupada, quer dizer, com o destino da nação, para mudar isso que está aí, ou então quem continua se locupletando com o Bolsa Banqueiro, e o Bolsa Banqueiro que financia os políticos da extrema-direita, que precisa da violência para manter o povo sem direitos, e precisa da violência para manter o povo afastado da política e manter o povo nas periferias, trancafiado em suas casas, sem mobilidade e sem acesso aos serviços públicos que ela teria direito, né? Esses interesses precisam ser derrotados. E eles não serão se nós tivermos um prefeito bananinha, se nós tivermos um prefeito fraco, se nós tivermos um prefeito que está comprometido com esses interesses. Então, nessa eleição, nós estamos decidindo, sim, o dia a dia da nossa cidade. Precisamos... tem muita gente, mais de 10% dos eleitores não decidiram o seu voto, porque estão percebendo que o buraco é mais embaixo, que a contradição é grande, que precisa encontrar rumo para as cidades. Né? Então, além de recomendar o bom voto, nós precisamos persistir, fazer aquele famoso corpo a corpo, conversar com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, com aqueles que se deixaram levar por essa ilusão, né, de que um mito vai resolver os problemas, certo? Quer dizer, complicadíssimos da política mundial e da política nacional. Nós sabemos que a vida só piorou quando nós permitimos que isso chegasse à presidência da República, genocídio, morte de quase 1 milhão de brasileiros na Covid, sequelados, enfim,
a crise se aprofundou, a miséria se aprofundou, o povo foi morar na rua, certo? Então é preciso muita consciência e muita decisão da nossa parte, de cada um de nós, de cada um daqueles que tem um pouquinho de compromisso com o país, para alertar os demais brasileiros de que é importantíssimo, nesta eleição, nós derrotarmos os candidatos da extrema-direita, os candidatos que se apoiam, que se alinham a essa política de entregar o que é público, de manipular o recurso público em favor de uma elite corrupta, de uma elite que não tem senso de limite na sua ganância, em detrimento do povo pobre do nosso país. Então, eu desejo realmente uma boa eleição para todos nós, e daqui até a eleição temos muito trabalho, cada um de nós, a fazer. E esse programa, Marcelo, é muito bom que você tenha nos chamado e dado essa pequena janelinha, porque nós sabemos a dificuldade que é para que as boas ideias cheguem até as pessoas. Ideia ruim é fácil, é propagada de propósito, quer dizer, para confundir as pessoas. As ideias boas têm que fazer um esforço maior. E aí, parabéns, né, a você, Marcelo, por essa iniciativa e a todas as entidades que estão patrocinando esse produto. Muito obrigado. Bom, pessoal, chegando então na conclusão dessa jornada aí bonita, né, de esforço conjunto de tanta gente, como foi mencionado aqui, que apareceram, e tantos outros que estavam nos bastidores aí para viabilizar todo esse milagre da técnica. Nós que somos da geração que mal e porcamente se tinha telefone, reunir pessoas de diferentes partes do país, difundir essa voz através de vários alto-falantes, é uma coisa assim que parece até do outro mundo, né? Nessa conclusão, então, eu gostaria de deixar o nosso grande obrigado. Realmente, assim, a resposta de vocês atendendo o nosso chamado nos honrou demais, sem nenhuma falsa modéstia. Realmente acho que isso foi bem mais do que a gente merecia, mas eu diria que a motivação de todos é a mesma, né? Fazer com que o nosso país ele ocupe o seu espaço no mundo, né? Então, em conclusão, eu gostaria de direcionar uma primeira mensagem aos engenheiros, agrocientistas, geocientistas, que tanto nos alegram, né, nesse esforço conjunto, nessa aproximação aí que a gente foi construindo a partir da campanha para o CONFEA o ano passado, né, com a candidatura do Amaury, que a gente aproveite essa oportunidade. É muito simples de juntar as pessoas, colocar todo mundo no mesmo nível e, sobretudo, que as profissões, os protagonistas sejam nomeados. Isso é uma militância grande que nós temos, né? Muito facilmente a gente permite que algumas pessoas se destaquem em relação às outras, e aqueles que não são destacados acabam se afastando e a gente perde força de trabalho. Então, a primeira colocação que eu gostaria de fazer em conclusão é essa, né? Aos nossos colegas aí, irmãos das engenharias, agrociências e geociências. A segunda é para o eleitor. E o que me vem quando eu penso em alguma coisa a dizer para um eleitor, a primeira coisa é saia das redes, porque, na verdade, se criou bolhas que são quase inacreditáveis, né? E olhe para o seu umbigo, porque os problemas eles estão ali. Por mais que alguém diga que é assim o assado, se você deixar de olhar o que os outros estão dizendo e analisar o seu dia a dia, a sua vida, o seu bolso, né? Acho que tem muita coisa que se esclarece, né, com essa reflexão assim, mais objetiva. E, por fim, dizer também para o eleitor, olhe para o mundo. Esse mundo que tem o Brasil, que, como dizia naquele livro tão brilhante lá que saiu durante a pandemia, né, do Brasil, Paraíso Restaurável, me fugiu o nome do companheiro, mas se vocês olharem aí no Google, vocês acham muito facilmente, né, essa obra.
nós estamos num lugar que reúne grande parte dos recursos do mundo. Terra fértil, água abundante, clima favorável, onde tudo dá, como o Caminha já dizia, né? Nós temos também que saiu do Brasil uma pessoa que se chama Dilma Rousseff, que está presidente do novo Banco de Desenvolvimento e que agora, ontem eu acho que foi, apesar da Rússia ter o direito de indicar um novo presidente, o presidente Putin disse que apoia a renovação do mandato da Dilma. É uma brasileira, pessoal, uma mulher, fazendo a diferença para o mundo, num movimento, como eu disse no início, que para muitos, e essa é a minha leitura, é o movimento mais importante que a gente observou na civilização humana, desde o tempo dos romanos, das guerras napoleônicas, tudo que a gente enfrentou aí, chegando nos dias atuais, sempre a lógica era algum povo dominando o resto das pessoas no mundo, né? E esse novo mundo que está se delineando é um mundo diferente, né, que a gente acredita, em que todos nós, nos nossos municípios, nos nossos lugares, temos uma dependência, queiramos ou não. Em geral, somos prejudicados, nós, países que não estamos entre os países desenvolvidos, mas que nesse novo momento podemos ser muito beneficiados se nós conseguirmos enxergar o óbvio, que são as peculiaridades brasileiras, as possibilidades que a gente tem de utilizar com sabedoria os nossos recursos e, inclusive, oferecer para o mundo uma possibilidade que ninguém tem, que é produzir alimentos saudáveis, né, sem todos esses insumos, né? O Benhur citou essa questão da regeneração, né, que a gente partilha, né, como objetivo profissional. Isso torna, eu diria assim, os brasileiros, o Brasil, não um país ou um povo que tem essa possibilidade, mas que tem essa obrigação de se colocar diante do mundo como um lugar que tem condições de fazer a diferença. Então, seria isso. Muito obrigado mais uma vez por essa satisfação aí, pessoal. Agradeço os cumprimentos que vocês fizeram. Acredito que não estão à altura, né? De jeito nenhum. A gente poderia ter feito muito melhor, mas alguma coisa pode, quando alguma coisa é feita, fica uma base para outros conseguir fazer coisas melhores, né? Avançar um pouco mais dentro do processo. É isso aí. Grande abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez aí a todos que dedicaram o seu tempo, né? Como participantes, como ouvintes. E a nossa solicitação para concluir é que todos se engajem conosco na multiplicação desses materiais, para que, à vontade, todas as pessoas que tiverem acesso façam uso com cortes, com utilização, da maneira que acharem, para ver se a gente realmente faz a diferença nesses últimos dias aí do segundo turno, que vão ser tão decisivos para grande parte das grandes cidades brasileiras. Então, era isso. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Pode concluir. Obrigado, Marcelo. Satisfação. Vamos em frente, meu caro. Um abraço. Você...